Boa noite, amada igreja. Estamos felizes por todos estarem aqui esta noite, participando do nosso momento missionário. Vamos falar o nosso tema e a nossa divisa. O nosso tema, sim, eu creio. E a nossa divisa, em verdade vos digo. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não vai a julgamento, mas já passou da morte para a vida. João 5, 24. Nesse momento nós iremos ouvir o nosso hino oficial da campanha de missões estaduais 2020. Através de Jesus Cristo, e reina lá no céu, onde estarei quando isso aqui passar. Eu Deus o impossível, autor da salvação, quem me convoca a trabalhar. É dele a garantia que a palavra é minha vida, e o seu agir quem impedirá. Eu creio em teu poder, que transforma e capacita. Meu Deus pode agir em mim. Eu creio na tua graça, que liberta do pecado. Eu creio que em tuas asas sim eu posso descansar. Eu creio em teu poder, que transforma e capacita. Meu Deus pode agir em mim. Eu creio sim. O Deus que perguntou a quem enviarei é o mesmo a quem eu disse: eis-me aqui, eis-me aqui. É quem me fez herdeiro através de Jesus Cristo, e reina lá no céu, onde estarei quando isso aqui passar. É o Deus do impossível, o autor da salvação, quem me convoca a trabalhar. É dele a garantia que a palavra é minha vida, e o seu agir quem impedirá. Sim, eu creio na tua graça, que liberta do pecado. Eu creio que em tuas asas sim eu posso descansar. Eu creio em teu poder, que transforma e capacita. Meu Deus pode agir em mim. Eu creio na tua graça.
Bom, irmãos, como os irmãos já devem ter observado, no próximo domingo será o nosso culto de encerramento da nossa campanha de missões estaduais 2020. No domingo pela manhã, eu gostaria de convidar toda a igreja, os amigos, para que nós possamos assistir o nosso culto da manhã, porque o Galinho, ele estará se despedindo da nossa campanha, desse trabalho que nós realizamos, e estará voltando para a cidade dele, que é a cidade de Amêndoas. Então, que todos possam estar aqui conosco pela manhã, que possamos, dar aquele caloroso tchau para o Galinho, agradecer por ele ter estado conosco na nossa campanha, participando. Então nós estaremos, irmãos, 9 horas com esse encontro marcado para que possamos despedir do Galinho, que estaremos realizando no domingo pela manhã. Agora, irmãos, à noite nós teremos o nosso culto de encerramento da nossa campanha de missões estaduais 2020. Será às 19h30 e eu vou fazer o mesmo pedido que eu ando fazendo para os irmãos. Os irmãos acessem o culto à noite somente às 19h30. Porque será um culto, irmãos, onde todos nós possamos estar, cada um nos seus lares, no conforto do seu lar. Nós iremos orar da mesma forma que nós, no culto da abertura de missões, nós oramos, entregamos todo o nosso trabalho nas mãos do Senhor. E no culto à noite, nós estaremos agradecendo ao nosso Deus pela bênção que Ele tem nos dado, que Ele nos concedeu com a nossa campanha de missões estaduais 2020. Foi uma campanha, está sendo uma campanha maravilhosa, abençoadora, participativa, irmãos? Que coisa linda, A nossa lista da adoção virtual está simplesmente abençoadora. E os irmãos acessem o culto somente às 19h30. E agora, nesse momento, eu vou dar um grande desafio para os irmãos, mas esse desafio é um desafio pessoal. A partir de amanhã, eu estarei colocando nos grupos o nosso hino da campanha oficial de missões estaduais. Irmãos, que nós possamos tirar esses dias para poder refletir na letra do hino. Que letra maravilhosa, irmão! Esse hino mostra o poder de Deus na nossas vidas, mostra o poder de Deus transformando, o quanto Ele é poderoso, o quanto Ele atende às nossas orações. E a nossa campanha de missões estaduais 2020 é uma campanha que tem sido abençoada por Deus. Ele tem capacitado irmãos em oração, em participar, em doar, em ofertar. Irmãos, vamos estar juntos, vamos aprender o nosso hino, que é um hino maravilhoso. Ali está a resposta de Deus para a nossa vitória. O culto de encerramento será domingo, dia 26, mas nós temos até o dia 31 para encerrar a campanha de missões estaduais 2020. Irmão, vamos orar pelo nosso culto da manhã, pelo nosso culto da noite. Vamos verdadeiramente agradecer a Deus por Ele ter ouvido as nossas orações, os nossos clamores, pois mesmo em tempo de pandemia, de isolamento, e estamos em nossas casas, o trabalho do Senhor não parou. Ele nos capacitou, Ele
nos abençoou com vidas de amigos, de parentes, para nos ajudar nesse grande desafio, que é a adoção virtual. Aquele que ainda não teve oportunidade de participar, ainda está em tempo, irmãos, ainda está em tempo. Nós temos até o dia 31 de julho, até na outra sexta-feira, para que possamos encerrar oficialmente a nossa campanha. Irmãos, uma noite abençoada para todos, que todos possam estar com os seus corações agradecidos, com seus corações alegres, porque temos a certeza que o Senhor está conosco sempre, sempre. Um estudo abençoador para todos, irmãos, e que possamos ter uma noite de descanso, uma noite de paz na presença do nosso Deus. Amém. Boa noite, igreja. Boa noite a todos que nos assistem esta noite. A Igreja Batista Central em Rocha Sobrinho, que tem como pastor Cláudio Nunes Pereira, dá por iniciado mais um estudo bíblico a ser ministrado pelo pastor Cláudio. Oremos. Pai amado, Pai querido, graças te damos, Senhor, por todas as bênçãos derramadas na vida de cada um de nós, Pai. Te agradecemos, Pai querido, pela oportunidade de podermos estar aqui mais uma vez, Pai querido, para aprender mais da sua palavra, Pai. Esteja, Pai querido, com o professor que vai estar ministrando esse estudo, ó Pai, e que o Senhor abra nossas mentes, Pai, para que nós possamos, Pai querido, ter facilidade para interpretar tudo aquilo que nos for passado, Pai. E que essas mensagens, que esses estudos venha tão somente contribuir para o nosso crescimento espiritual, Pai. É a oração que te fazemos, no nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém, Senhor. Irmãos, o estudo bíblico é o modo de conhecer a revelação de Deus. O estudo bíblico é algo muito antigo. Este foi um meio utilizado pela igreja primitiva para a divulgação do evangelho cristão e para fortalecer a fé dos convertidos. Através dos ensinamentos, eles seguiam os passos de Jesus e acreditavam que a palavra da Escritura os levariam ao encontro de Deus. A palavra de Deus é alimento para a nossa alma, para a nossa saúde espiritual. Por isso, é tão importante que nós levemos o estudo bíblico a sério e buscamos compreender, já que a Bíblia é o registro da palavra do Pai. As razões para estar perto de Deus e ler a Bíblia são pessoais, mas vou citar algumas das principais razões. Primeiro, ela alimenta nossas almas. Se o pão é o alimento do corpo físico, a palavra de Deus é o alimento do corpo espiritual. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4:4. Nesse momento, eu convido a igreja para estarmos louvando o hino do cantor cristão, O Pão da Vida. Pão de
Segundo, ela enriquece a nossa vida. A riqueza do cristão é o júbilo da presença de Cristo. Viver em Deus é mais valioso do que qualquer dinheiro, e a Bíblia nos ensina como fazer isso. Nos ensina como obter conhecimento a partir das Escrituras Sagradas. Em Salmo 119, 72, a palavra diz: para mim, vale mais a lei que procede de tua boca do que milhares de ouro ou prata. Em Efésios 1,17 diz: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento dele. Terceiro, ela é o único manual do cristão no trabalho do Senhor. A palavra de Deus é sagrada e nós, cristãos, temos o privilégio de ter contato com ela em registros escritos. Com ele, aprendemos a palavra da verdade e do caminho do bem. Em 2 Timóteo 2,15, a palavra diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Quarto, irmãos, ela é a arma usada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo baseia toda a sua força nas palavras da Bíblia Sagrada. É como um estudo de proteção que o ajuda na proteção dos fiéis. Em Efésios 6,17 diz: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra. Espero, irmãos, que estejamos todos convencidos a partir de agora de que o estudo bíblico é importante. Nesse momento eu passo a palavra ao pastor Cláudio, que vai estar ministrando o estudo dessa noite. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãs. E a todos que nesse instante acompanham o culto de estudo bíblico desta noite. É sempre um momento bastante agradável estarmos juntos através da internet, online, e podermos compartilhar a palavra de Deus, aquilo que Deus tem falado ao meu coração para falar aos irmãos neste culto de estudo bíblico. Somos gratos a Deus pela semana que estamos vivendo, pelas oportunidades que tivemos em realizarmos alguma coisa em prol do reino de Deus e também estarmos com a família, com aqueles que nós tanto amamos, E somos gratos a Deus por Ele ter nos permitido esta dádiva, esta bênção, e nós juntos mais uma vez, à distância, mas compartilhando as coisas espirituais do nosso Pai Celestial. Nós vamos orar nesse momento, agradecendo a Deus e pedindo ao Senhor que possa iluminar os nossos corações para que a palavra que será aplicada, ela tenha efeito benéfico para o nosso ensino, para o nosso crescimento espiritual e também nos ajude no nosso relacionamento fraterno em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Oramos. Deus querido, Deus bondoso, mais uma vez, Pai querido, nós nos encontramos, ó Deus, juntos para estudarmos a Tua Palavra. Ó Deus, que a Tua Palavra possa, Senhor, nos fazer bem nesta noite. Ela possa nos ajudar, Pai Santo, a nos aproximarmos mais do Senhor, através, ó Deus, dos ensinamentos que o Senhor tem para os nossos corações. Abençoa cada família, Pai querido, nesse instante. Aqueles que estão em casa, reunidos, ó Pai, aqueles que estão, ó Deus, em trabalho, aqueles que estão, Senhor, em qualquer lugar, nesse instante, seja, ó Deus, alcançados pela Tua misericórdia, pela Tua bondade, pela Tua graça infinita. Ó Pai, que a Tua palavra, Senhor Deus, possa fruir em nossos corações, através do Teu Santo Espírito. Abençoa as crianças, ó Deus, também, em que fazem parte do nosso
dia a dia, Senhor. Aquelas em que nós, ó Deus, queremos ver crescer, ó Pai, no átrio da Tua casa, ó Deus, conhecendo a Tua graça e amando a Jesus, o nosso Salvador. Fique conosco, Senhor Deus. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Nós não vamos falar nessa noite com respeito à pandemia que estamos vivendo, porque é um fato presente em nossas vidas. Nós acompanhamos através da televisão, das informações. Então nós vamos falar que Deus é o nosso socorro. Aquilo que o salmista, no Salmo 121, nos chama a atenção para meditarmos nesta noite. O salmista, nesse salmo, ele diz assim: levantarei os meus olhos para os montes, ou elevo os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? E ele, de forma bastante rápida, ele responde: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Essa é a expressão do salmista aos nossos corações nesta noite. Este Salmo 121, se os irmãos verificarem nas Bíblias dos irmãos, faz parte de uma coleção de salmos em que começa no Salmo 120, vai até o Salmo 134. São salmos em que, na expressão da palavra de Deus, cânticos de romagem ou cânticos dos peregrinos. O que é que vem a ser isto? Era o cântico que eles usavam na subida para Jerusalém, quando iam apresentar os seus sacrifícios no templo. O povo de Israel, o povo de Deus que estavam distante da cidade, anualmente eles iam a Jerusalém para a festa ou as festas anuais. E eles aproveitavam então para, nesta caminhada, eles cantavam esses cânticos de romagem, cânticos ou das subidas para Jerusalém. E por que ainda cânticos dos peregrinos? Porque era uma peregrinação que eles faziam anualmente. Anualmente, a cidade santa para prestar o seu sacrifício a Deus. As festas. Mas há uma outra coisa que envolve estes cânticos deles, tá? Que nós vemos no verso 1, elevo os meus olhos para os montes. É que eles caminhavam entre as montanhas, caminhavam dias, né? Não era uma caminhada rápida. E eles corriam riscos, porque havia assaltos. Pessoas do lado mal aproveitavam estes momentos para assaltar os peregrinos em que iam para Jerusalém. E eles então tinham certeza que só do Senhor podia vir o socorro, só de Deus. E eles então celebravam este momento com esses cânticos dos peregrinos indo à cidade santa para adoração a Deus. Não é que eles esperavam que viesse o socorro dos montes. Eles tinham convicção e apenas aqueles montes era visto com seus olhos, mas eles sabiam que o socorro vinha do Senhor nosso Deus. Então, é a introdução da nossa fala, aí falando com respeito a esses 14 salmos, em que são considerados salmos de romagem
o Cânticos dos Peregrinos, em que iam adorar a Deus em Jerusalém. Em nossas orações diárias, quando saímos, quando retornamos, nós recorremos ao Senhor, porque sabemos que só do Senhor vem o nosso socorro, só do Senhor. Então, é isso que nós fazemos, recorremos ao Senhor. E eu introduzi na minha fala aos irmãos um nome bíblico, né, que é aquele servo de Abraão, o Eliezer Damasceno. O nome Eliezer significa Deus é meu socorro. Esse é o significado do nome Eliezer. E ele dependeu desse socorro de Deus para trazer uma esposa da linhagem de Abraão para o casamento de Isaque, filho de Abraão. Abraão não queria que Isaque se envolvesse com mulheres que não fosse família de Deus. Abraão morava em uma cidade que estava cercado de cananeus. E havia muitas mulheres cananeias. Mas as cananeias não era bom para o casamento de Isaque. Bom seria a família do próprio Abraão. E Eliezer conseguiu essa vitória, encontrando Rebeca, uma jovem linda, em que foi a mulher de Isaque, casou com Isaque. Gênesis 24, 58 é a referência desse encontro abençoador de Eliezer com a família de Abraão e trazendo então esse casamento para a glória de Deus. Então, o nosso tema nesta noite, aos irmãos, é Deus é o nosso socorro. Deus é o nosso socorro. E nós então estaremos vendo. Todos nós, seres humanos, em algum momento, já vivemos algumas situações de pedirmos socorro, né? Clamarmos por socorro, auxílio, ajuda. Quantos de nós já tivemos que fazer isto, pedir socorro? Não é isto? Quando estamos enfermos, temos que pedir socorro aos médicos. Quando estamos com problemas de outras natureza, recorremos a alguém para nos ajudar. Exemplo, um filho na escola, no colégio, em que não vai bem, temos que recorrer aos professores para que eles possam dar um ensino mais eficaz aos nossos filhos. Mas quando nós estamos com problemas espirituais, dificuldades, né, que vai além do nosso entendimento, que foge à nossa faculdade mentais, então fazemos o quê? Buscamos a Deus, recorremos a Deus. Porque só Deus pode nos ajudar. Só Deus pode nos trazer solução para as nossas necessidades. Salmo 121, como nós falamos aos irmãos, o conselho é que o socorro vem do Senhor. Então, ao meio das aflições, das angústias da vida, nós temos o nosso Deus, Deus grandioso, poderoso, Deus em que, Paulo escrevendo a Timóteo, capítulo 1, verso 12, ele vai dizer, eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Então, deve ser essa nossa convicção de que Deus, ele é aquele em que tem o poder para nos guardar, nos proteger. Tá? Essa declaração do salmista, o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra.
Tá? Salmo 118, ou digo 18, versículo 6, o salmista vai dizer: na minha aflição clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz, meu grito chegou à sua presença e ele me socorreu. Então Deus é aquele que nós recorremos quando estamos em aflições e podemos contar com o auxílio de Deus. Quando nós tratamos dos atributos naturais de Deus, logo tratamos do primeiro, que é onipotência. Só Deus é onipotente. Só Deus é poderoso para realizar tudo aquilo que foge do nosso alcance. Não é isto? Um Salmo 46, bem conhecido, o salmista diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para os meios dos mares. Então Deus é o único, onipotente. Não existe ninguém mais poderoso do que Deus, só Deus. Mas Deus também tem o poder, não só da onipotência, não é isso que é um dos atributos de Deus? Mas Deus também é onisciente. Deus conhece todas as coisas. Conhece o nosso passado, conhece o nosso presente e conhece o nosso futuro. Então, Deus conhece todas as coisas. Nada está distante de Deus. Nada. Do lugar da sua habitação, diz a palavra de Deus, Deus contempla todos os moradores da terra. Ninguém está alheio aos olhos de Deus. Então, além de Deus ter a onisciência, saber tudo, Deus está presente também em todos os lugares. Deus está presente. O salmista, no Salmo 139, versículo 7, diz assim: para onde fugirei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se eu descer as profundezas do Seol, ali o Senhor está. Se eu subir as alturas, lá o Senhor está também. Então Deus se faz presente em todos os lugares. Eu ouvi certo dia um pregador dizer em que Deus não está presente lá no templo, porque lá é material. Deus está presente nas nossas vidas. E eu penso diferente. Deus está presente na minha vida através do Espírito Santo, porque eu sou templo do Espírito Santo. Mas Deus está presente lá no templo, porque a presença de Deus está em todos os lugares. Nada furta a presença de Deus. É a razão da minha oração, quando eu oro a Deus pedindo ao Senhor para que Ele possa guardar todos os equipamentos que nós utilizamos para o louvor da sua glória, que Deus possa guardar, para que o inimigo, para que aquele que pode causar prejuízo à igreja, prejuízo a nós, que são aqueles instrumentos que temos lá, tá? Eu peço para Deus guardar. E a presença de Deus ali inibe, afugenta os malfeitores que porventura queiram nos causar algum prejuízo. Então Deus está presente sim. Nós não pensamos como pensam a filosofia platônica, que Deus está em tudo. O púlpito é Deus, a mesa é Deus, a flor é Deus, o pomar é Deus, as matas são Deus. Não é isto.
Não é Deus. O púlpito é o púlpito que nós usamos como tribuna para pregar o evangelho. Não é Deus. Mas a presença de Deus, ela se faz em todos os lugares do mundo. Nada se ausenta da presença de Deus. Ah, queridos, esse é um dos atributos de Deus, naturais de Deus. Mas nós temos ainda mais alguns atributos de Deus que chegam a nós para nos socorrer, que é o amor de Deus. Atributo moral de Deus, o amor. Deus é amor. E por Deus nos amar, Ele cuida integralmente de nós, da nossa vida, da nossa família e daqueles que temem ao Senhor, amam o Senhor. 1 João capítulo 4, 8b, vai dizer que porque Deus é amor, é a parte B. Esta é a essência de Deus. O amor é a essência dos atributos de Deus, um deles. Mas nós temos também, Deus é misericordioso. As misericórdias de Deus, segundo lá Jeremias, Lamentações, são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim e elas se renovam cada manhã. Essas são as misericórdias de Deus. Então, o Salmo 103, versículo 11, vai nos dizer também: pois assim como o céu está mais elevado acima da terra, assim grande é a misericórdia para com os que o temem. Então, se você teme o Senhor, você pode confiar nesse Deus. Ele é o nosso socorro, é aquele que nos socorre nos momentos de angústia. Mas Deus também é fiel. Deus também é fiel. Em Hebreus capítulo 10, verso 23, o escritor aos Hebreus diz assim: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Então, Deus prometeu, está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E Deus assim vai fazer para a glória do seu nome. Pode confiar em Deus, tá? Que Deus vai ser, na realidade, o nosso socorro. Vai vir ao nosso encontro, quando assim precisarmos dele. Então, eu quero finalizar dizendo a você que de onde me virá o socorro? De onde te virá o socorro? O que vou fazer? Creia de que Deus em Cristo lhe deu o privilégio, deu a bênção de você poder confiar nele. Cristo abriu a oportunidade de Deus nos socorrer aonde estivermos, através de Jesus. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, e ele é aquele em que Deus enviou também o Espírito Santo para estar conosco todos os dias, sempre. Então eu quero convidar você nesta noite, seja um Eliezer nessa noite, que significa Deus é o meu socorro. Se você tiver o Senhor, Deus como teu socorro, nesse tempo de pandemia difícil que estamos vivendo, você, por certo, estará desfrutando das promessas de Deus. E eu finalizo com o Salmo 121, 7 e 8. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Então, confia no Senhor, que Ele será o teu socorro. Ele será aquele que estará contigo todos os momentos da sua vida, desde agora e para sempre. Amém.